Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando mais um episódio. Ô, confrade, o que que você tem para me dizer sobre essa uniformidade de pensamento, sobre, como a gente citou no outro vídeo, esse totalitarismo liberal? Ele vem se expandindo para a arte, né? Ele vem se expandindo aí para a alimentação, ele vem se expandindo também aí para os meios de transporte e nada mais também agora nessa nova agenda verde, essa agenda eco, que o mundo vem enfiando goela abaixo aí, meu confrade. O que que você tem para me falar? Saudações, confrades, saudações preclaros confrades que nos acompanham. Bom, isso daí é uma característica do liberalismo. Quando ele cria um nicho de mercado, como por exemplo criou um nicho de mercado de comidas veganas, não é? Ele tenta impor aquilo de todo jeito, não é? Por exemplo, isso daí não é de hoje, não é? Já foi imposto lá atrás para certas sociedades o uso de calça jeans, não é? Hoje em dia não. Hoje em dia são outras coisas. Então, conforme se cria um novo mercado, a ideologia do sistema, que nada mais é controlada por grandes corporações, e essas corporações hoje elas atuam financiando ONGs, e essas ONGs entram em praticamente todos os países para abrir mercado para os seus financiadores. É isso que acontece. Bombardeando a juventude até com um certo cientificismo. Não é? Porque não, tem artigo acadêmico, mas espera aí, esse artigo acadêmico, ele foi financiado por quem? Não é? É a mesma coisa sobre essa questão, confrade, sem desviar o assunto, esse pessoal que duvidava da vacina, antivacina e etc. O grande questionamento deles é o seguinte: alguém financia essas pesquisas. Nós temos que saber quais são os objetivos dessas pessoas que financiam essas pesquisas. Né? Se é de fato esclarecer a verdade ou se é de fato defender os seus próprios interesses. E eu acho válido esse questionamento. E eu também concordo que a própria ciência sem financiamento ela não existe. E muitas vezes o Estado, que deveria ter esse papel, não o faz. Então, confrade, a gente tem um totalitarismo liberal brutal. Por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, eu não sei os outros estados, mas na Califórnia eu posso garantir que lá, por exemplo, lá tem uma pista onde só pode andar carro elétrico. Se o seu carro for a diesel, a combustível fóssil, né, a combustão, você não pode andar naquela pista. Ou seja, já há aí um impedimento, querendo ou não, do direito de ir e vir. Porque antes você poderia andar naquela pista. Agora, se você quiser andar naquela pista, você tem que comprar um carro elétrico. Você tem que comprar um Tesla, não é? Então, de certa maneira, o Estado acaba incentivando a você consumir daquela empresa. Não é? E o camarada como Elon Musk, ele enriquece com a ajuda dessas leis do Estado que passam, não é? Então, o Estado americano, por exemplo, contribui para a riqueza dele, né? Diferente, por exemplo, de estados de nações subdesenvolvidas. Então, ou você tem um carro elétrico, ou você não pode andar nessa pista. A mesma coisa na Espanha. Na Espanha, se o seu carro não tiver as devidas certificações, ele for muito antigo, o que ocorre? Você não pode andar por certas regiões de Madrid. Ou seja, você é obrigado a ficar pelos arrebaldes da região. Você não pode ir para o centro. Não é? Ou seja, isso daí nada mais é do que uma política de higienismo, não é? Porque ela está expulsando, basicamente, ó, se você não tem condições de comprar tal carro, você não pode vir aqui. Aqui é só para quem tem condição de ter tal carro. Se você não tem, você está fora. Então, confrade, é o que você falou. A gente vê no o papel do Estado que deveria ser outro, e na verdade o Estado está sendo usado por essas grandes essas grandes Corporações. corporações para poder fazer o quê? Editar leis, né? Incluir leis na sociedade que vai beneficiar somente o quê? A venda do produto deles. E não existe nenhum estudo assim que o governo vai falar assim, não, peraí, cara, é o seguinte, esse carro elétrico é tudo lindo, maravilhoso, mas aqui na minha sociedade, no momento, eu não quero ele, cara. Se o Estado, o governo, né, um presidente, ele faça isso, o confrade, ele sofre retaliação. Ele já não passa mais nem... O pessoal já cria um lobby para você não conseguir mais vender os seus produtos, já começa a achar um monte de coisa, né, no seu país para falar, ó, a partir de hoje a gente não compra mais produto seu desse tal. Então eles vão te matando financeiramente para você se adequar através da imposição.
Sim, eu não sou nem contra o carro elétrico. O cara quer usar o carro elétrico, ele usa. Agora, o cara quer usar o carro a combustão, ele usa também, não é? O que você não pode é você impedir o cara de circular em certos locais simplesmente por ele não ter aquele determinado carro. Isso daí é absurdo, não é? E, por exemplo, o Tesla nos Estados Unidos, que é o carro elétrico mais popular, pelo menos, ele também tem um fetiche de mercadoria na sociedade, né? Aqui no Brasil e no mundo, as pessoas têm um fetiche de mercadoria em torno do iPhone. Nos Estados Unidos, as pessoas têm um fetiche de mercadoria também em torno do Tesla. Mas quem ajudou a fazer esse fetiche na cabeça das pessoas foi o próprio Estado, através das imposições. É a mesma coisa. Você só pode entrar em tal local se você tiver o iPhone. Se você não tiver o iPhone, você não pode entrar em tal local. Isso daí é um totalitarismo brutal, confrade. É a mesma coisa hoje em dia na alimentação. Daqui a um certo tempo, se você tiver no restaurante e pedir uma carne, né, uma picanha no alho, a maior parte do público consumidor ali sendo vegetariano, sendo vegano, né, ou comendo até carne processada, esse pessoal vai te olhar como se você fosse um genocida, um assassino, porque vai falar que você está contribuindo para o aquecimento global, o efeito estufa, não é? Além de você ser contra os animais. Não é? Então, confrade, o totalitarismo ele caminha para esse lado, né? Onde você não vai ter sequer o livre trajeto de você andar de carro em determinados lugares, você não vai poder comer determinados pratos, não é? Você não vai poder fazer nada. O confrade, essa questão da alimentação é tão interessante que às vezes as pessoas não observam. Eles vêm promovendo através das mídias, né, na internet, de comerciais e também e pagando reportagem na televisão dessas pessoas dessa mudança de alimentação que vai estar ocorrendo aí em breve, né, a partir do ano de 2030 aí, a gente está caminhando para essa transformação da alimentação. Então, Agora eu posso mudar o mundo comendo hambúrguer. Isso é planta? Você tá zoando, né? A revolução Vai ser grelhada. O melhor Futuro Burger já feito, agora atualizado. Futuro Burger 2.0. Nunca foi tão gostoso mudar o mundo. Isso é sobre hackear e mudar o sistema. quer dizer, a nossa alimentação que nós conhecemos hoje, ela provavelmente daqui uns 10, 15 anos, ela vai ser totalmente diferente, né? As futuras gerações não vão saber nem o que é isso, o meu confrade, assim, de uma carne, né? Porque é que a gente fala, eles estão restringindo o acesso à carne, esses produtos derivados de excelente qualidade vai ficar para a elite, e nós, que somos da classe pobre, vai ficar comendo só farelo de milho, de soja, e esses derivados misturados na alimentação. Sim, confrade. E a mesma coisa para artigos domésticos, não é? Hoje em dia você tem garfo de bambu, você tem colher de bambu, não é? E eles são muito mais caros do que o garfo tradicional, o garfo normal, a colher normal, não é? Isso daí nada mais é do que uma criação de mercado, não é? O capitalismo, ele não cria inovações, ele cria mercados. Já dizia um professor meu, que vem de família nobre, quatrocentão, já me referi a ele várias vezes aqui, mas ele era comunista, mas ele falava essas verdades, não é? Por exemplo, a grande diferença dos primeiros iPhone foi o FaceTime, se eu não me engano, não é? Ou seja, não há diferença substancial, mas ele fetichiza isso, a ponto da sociedade se achar inferior se não tiver aquele produto, não é? Assim são com marcas de roupa, assim são com carros também, não é? Quem não tiver carro elétrico vai se sentir inferior, né? Lá, por exemplo, certas regiões de São Paulo, é o patinete elétrico.
não é? Quem não usa o patinete elétrico, o cara acaba se sentindo inferior em determinadas regiões. Então, o capitalismo, como ele está posto hoje, ele age de diversas formas. Ele primeiro restringe o acesso de quem não pode comprar aquele certo produto, não é? Depois, o que ele faz? Ele fetichiza aquela mercadoria, não é? Ele mostra a importância de você ter aquela mercadoria. O público consumidor americano, vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos, a renda per capita dos Estados Unidos, ela é uma das mais altas do mundo. O pobre nos Estados Unidos seria considerado classe média aqui no Brasil, né? Só que os Estados Unidos ele tem uma sociedade ultra endividada. Por quê? Porque a sociedade americana ela é completamente voltada a consumir, 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 né? E por mais que você ganhe, você nunca vai poder consumir tudo aquilo que você quer. Então tem alguma coisa de errado com o nosso sistema. Eu não estou falando de minimalismo, porque minimalismo também é outra filosofia que criaram para vender produto caro, falando, esse produto é caro e duradouro, então compre, seja um minimalista. Não, eu estou falando sobre questão de sobrevivencialismo mesmo, não é? Que o mercado ele cria tendências. Eu vou até falar sobre ambientalistas, já que a gente falou sobre o meio ambiente, não é? O Capital ele produziu a Greta Thunberg, que é uma criança, pelo menos era quando surgiu falando sobre isso, e nunca promoveu, por exemplo, Pentti Linkola, um finlandês, defensor do meio ambiente, o próprio Theodore Kaczynski, o Unabomber. Por quê? Porque eles falavam praticamente, não, a gente tem que acabar com essa sociedade industrial. A sociedade industrial foi responsável por destruir o meio ambiente, foi responsável por trazer diversas doenças, inclusive psicológicas, para a população. Só que, assim, as corporações, elas não querem um ambientalista que vá contra elas. Elas querem um ambientalista que divulgue os produtos dela para ela ganhar ainda mais dinheiro. Até porque nós também tivemos um ambientalista famoso aqui no Brasil, né, confrade? Era o Chico Mendes aí, que lutava ali na Amazônia ali contra a questão das seringas lá, pessoal da borracha, né? E aí ele acabou sendo assassinado, se não me engano, também teve outra mulher e foi assassinada pelo pessoal ali dos madeireiros em geral. Quer dizer, esses ambientalistas que realmente defendem a natureza, uma convivência entre o homem e a natureza no melhor benefício, esses do sistema igual a Greta, né, e tantos outros que aparecem aí, é para promover esses produtos que você falou. É o produto lá, o hambúrguer novo de alga, é o hambúrguer de soja, é o lanche não sei do que, é o frango misturado com aveia, é só isso, confrade, que eles ficam promovendo, né? Grandes marcas e grandes produtos. Na verdade, confrade, essas empresas disfarçam seus produtos como eco para vender. E veja só, confrades, só para terminar, porque a gente tem tempo aqui de gravação, confrades, então a gente tem que ser rápido. Por exemplo, um cara como o Theodore Kaczynski, que é o Ted Unabomber, ele seria contra, por exemplo, a própria soja, não é? Para você fazer essas comidas processadas. E ainda alegaria que essas comidas processadas causam mal à saúde do homem no longo prazo. Enquanto que, por exemplo, esses ambientalistas do estilo Greta, eles querem uma comida processada com soja e menos gado, por exemplo, para você ter menos carne, aí você tem menos carne, o preço sobe, ou seja, você vai ter que comer carne feita de soja, não é? E para você ter a soja, você precisa do agronegócio. Então, de certa maneira, por mais que ela diga que é contra o desmatamento, ela está favorecendo o próprio desmatamento, porque para você produzir soja, você tem que desmatar, não é? Muito mais. Por exemplo, nós conseguiríamos criar ali poucos gados num pedaço pequeno da nossa propriedade. Agora, produzir soja é muito mais difícil você produzir num local pequeno. Então, na verdade, eles defendem o sistema. Às vezes ela nem sabe que está defendendo o sistema que ela diz ser contra. É verdade, confrade. Mas acho que é por aí, né, meu confrade? É por aí, conforme eu disse, nós temos tempo. Se inscrevam no canal, estamos juntos.
Curtam o vídeo para a gente ficar um pouco mais em alta e podem sugerir temas aí nos comentários. Um abraço. Um abraço.